Que a paz de Jesus esteja conosco. O tema de hoje está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 7 é o primeiro capítulo das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança é: bem-aventurado os pobres de espírito. E é curioso, né, a gente pensar como alguém pode ser bem-aventurado por ter o espírito pobre. A gente tem que entender um pouco o que Jesus quis nos dizer com isso, para a gente poder entender essa bem-aventurança, e nós vamos tratar disso aqui. Mas o item que a gente vai estudar juntos hoje é o item 11, que trata do orgulho e da humildade. Acho que não tem, é difícil, né, ter algo tão díspare quanto o orgulho e a humildade. Então vamos pensar no orgulho. O orgulho é muito parecido com uma vaidade, né? São irmãos gêmeos, tanto o orgulho quanto a vaidade. O orgulhoso, a pessoa orgulhosa, a pessoa vaidosa, ela vive olhando para fora de si, vive preocupada com os outros, vive se comparando com as outras pessoas. Ela precisa o tempo todo saber que existem pessoas piores do que ela, para ela se sentir bem, e ela morre por dentro quando percebe que alguém brilha mais do que ela própria. Não é verdade? O vaidoso e o orgulhoso, eles sofrem quando veem e percebem que existe alguém que, em qualquer detalhe que seja na beleza, seja no dinheiro, seja na condição social, seja ali no grupo de amigos que chamam mais atenção, está brilhando mais do que ele próprio. Vocês já viram, ou já devem ter percebido, às vezes isso acontece conosco mesmo, estamos ali num grupo de amigos conversando, e aí somos o centro da atenção, estamos felizes por aquilo, e chega alguém que quer falar. Temos duas opções: ou nos calamos e prestamos atenção no outro, ou falamos mais ainda para impedir que o outro fale e que impeça supostamente da nossa estrela ser apagada. Isso é clássico do orgulho e da vaidade. Então, o vaidoso tem uma imagem acerca de si mesmo e normalmente é muito distanciado da realidade. Ele supervaloriza as conquistas, os atributos e os valores próprios. É lógico que nós temos que ter o amor próprio, nós temos que gostar de nós mesmos, mas o vaidoso ele vai além. Ele quer impor, né? O orgulhoso e o vaidoso querem impor justamente que são eles, ou somos nós, como nós todos temos um pouco ou muito desse defeito, somos nós que somos melhores do que os outros, né? Então, se a gente for analisar isso, a forma como o vaidoso a forma como o orgulhoso a gente percebe que o vaidoso ele vive uma agonia terrível, que é justamente essa: não tem paz, porque ele está o tempo todo vigiando a vida dos outros. E hoje existe uma ferramenta terrível para vigiar a vida dos outros, né, que está no bolso e na bolsa de cada um de nós, que o dedinho passa para cima e para baixo. O que nós estamos fazendo ali é vigiando muitas vezes a vida do outro, né? Nossa, fulana viajou para outro lugar, olha lá como é que ela está feliz. Nossa, o fulano comprou um carro, está viajando para não sei para onde. Olha aquela família, por que a família dela não é tão bonita como a minha, ou pior, a minha é muito mais bonita do que ela. Vocês dois estão de orgulho aí, né? Então as redes sociais, elas trazem muitas oportunidades terríveis, poucas oportunidades boas, se a gente for pensar, quando a gente fala de rede social. A internet não, a internet é uma ferramenta que pode ser maravilhosa ou pecaminosa, depende do uso que a gente faz delas. A rede social, ela pode também ser de bom uso, quando a gente usa ela, por exemplo, a benefício de outras pessoas. Um aspecto caritativo fantástico da rede social por exemplo, é quando existem movimentos de ajuda a terceiros, né? Quando se usa aquela ferramenta para ajudar alguém em necessidade. É uma forma muito interessante de ajuda aí a partir da rede social. Mas nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente sente, do que a gente faz, do que a gente permite que entre no nosso campo vibratório a partir do que a gente vê ali naquela telinha que a gente passa, às vezes, muitas horas do dia mexendo nela. E o egoísta, ele gasta uma energia imensa, mantendo para os outros uma imagem de superioridade que muitas vezes não tem. Então vamos pensar nisso que nós falamos do vaidoso e do egoísta. Não são pessoas que têm o espírito cheio de vaidade, o espírito cheio de egoísmo. É isso que Jesus quis dizer quando disse: bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Ou seja,
no momento em que nós estamos, no planeta em que nós estamos, aonde nós nos encontramos, é impossível, a não ser pouquíssimos, como Jesus, como Chico Xavier, como Buda, como diversos, Madre Teresa de Calcutá e outros, que vieram com o espírito já cheio de virtudes. O que nós temos que tentar é ter o espírito pobre, ou seja, das más inclinações, para que possamos enriquecer o nosso espírito com as boas virtudes, com os bons ensinamentos. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito. São aquelas pessoas que estão querendo aprender, querendo se melhorar, que estão deixando o que era ruim para trás, ou seja, estão esvaziando o espírito de coisas ruins, estão largando o orgulho, largando a vaidade, largando o egoísmo, para aprender principalmente o que é o oposto, ou seja, a humildade. Vocês sabem de onde vem essa palavra humildade? É interessante, às vezes, a gente estudar a gênese das palavras. Humildade, para o português, ela deriva de uma expressão grega, que é humus, que nós temos em português também humus. Humus, para a gente, é terra, e no grego também é terra. Por que humildade vem da terra? O que quer dizer humildade com terra? Porque a terra é justamente humus. Quando a gente fala de humus, a gente fala de uma terra fértil, ou seja, é aquela terra em que nós podemos plantar boas sementes, e aquelas sementes vão então frutificar. Então, o humilde é aquela pessoa que está em situação de receber bons ensinamentos, entender os bons ensinamentos, plantar os bons ensinamentos e colher os bons frutos daqueles novos ensinamentos que está permitindo que cheguem a si próprio. Então, por isso que humildade com humus, terra, tem tudo a ver com o que está sendo dito aqui nessa passagem do Evangelho. E existe para muitas pessoas algo que, quando acontece com a gente, muitas vezes nós sofremos quando acontece. E eu estou falando da desilusão. Já ouviram falar disso? Nossa, eu me desiludi com fulano, eu esperava mais dele, esperava mais dela. Nossa, foi uma desilusão para mim aquilo que aconteceu. Nós temos que, como pessoas que estão trabalhando humus, ou seja, o novo ensinamento, nós temos que entender que a desilusão, olha como é que é a palavra, desilusão, é justamente quando a verdade é mostrada para nós. Então nós temos que saudar a verdade e não ficarmos tristes e querendo ainda viver na mentira. A desilusão nada mais é do que o desnudar daquele véu que nós mesmos criamos, porque às vezes a outra pessoa não está nem querendo se passar por aquilo que nós imaginamos, mas nós criamos uma ilusão tão grande que, quando esse véu é retirado, nós nos desiludimos e ficamos nervosos, chateados, deprimidos. E temos, muito pelo contrário, que entender que a verdade é uma das maiores professoras, junto do amor e de outras virtudes. Então, a pessoa que é humilde, ela tem menos ilusão, ela se desilude menos, porque a pessoa que é soberba, ela tem muita ilusão. A pessoa que tem vaidade tem muita ilusão, tem ilusão sobre si e tem ilusão sobre os outros, ela vive de ilusão. O vaidoso precisa da ilusão para viver. Por isso que, quando nós caímos em nós mesmos e algo vem e nos desilude, saudemos esse momento. Nós temos que dar graças a isso, entende? Porque nós estamos percebendo o que nos circunda como realmente é. E aí é algo perigoso e oportuno, porque nós podemos ou continuar errando, ou naquele momento em que o véu cai, nós podemos começar a acertar. É um caminho novo que a gente pode efetivamente seguir. André Luiz, no livro Sinal Verde, diz: estude a si mesmos para buscar a felicidade. Então, o que André Luiz está dizendo ali naquele livro, nessa frase tão simples? Que nós temos o primeiro item que a gente precisa buscar para nos melhorar, porque a gente não melhora o outro, acredite. Nós podemos dar o exemplo para o outro melhorar, mas nós só melhoramos a nós mesmos, nós só temos o poder de melhorar a nós mesmos. E para fazermos isso, o primeiro item chama-se autoconhecimento. Porque a gente tem que, sem ilusão, lembra, ilusão é inimiga da verdade. Sem ilusão,
a gente tem que começar a perceber como nós somos, aonde nós estamos errando, por que que nós não saímos muitas vezes daquele ciclo vicioso em que o resultado continua sendo o mesmo para nós. Às vezes reclamamos, nossa, mas tal coisa acontece comigo o tempo todo, não é possível que isso vai acontecer de novo, não é possível que eu só atraia pessoas ruins. É uma questão matemática. Se nós não mudarmos a equação, o resultado vai ser sempre o mesmo. E a equação só nós podemos mudar. Então, Jesus veio vivenciar aqui, mostrando para a gente qual é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, o que ele quis dizer? E acreditem, Jesus não vai salvar ninguém, Deus não vai salvar ninguém. Quando a gente fala Deus me salve, nós queremos terceirizar a nossa evolução, e não se terceiriza a evolução. Jesus mostra o caminho, Deus nos ampara e trouxe e colocou, além de Jesus, vários outros exemplos para nos mostrar o caminho. Mas nós que nos salvamos, nós que verdadeiramente trilhamos o caminho para poder chegar até Deus. Jesus foi tão imperfeito como nós, foi criado simples e ignorante como nós. Não existe, acreditem, aquela ideia de que Deus estrala os dedos e cria anjos e arcanjos e demônios do outro lado. Não, todos são criados simples e ignorantes, e a cada um é dado a oportunidade de melhorar por si mesmos. E nós estamos num planeta de provas e expiações, na iminência de se tornar um planeta de regeneração, num momento muito interessante, porque aonde a gente olha, o que a gente vê são oportunidades de melhoria de nós próprios. Ou seja, nós vivemos num país cujas desigualdades são tão grandes que nós não precisamos ir muito longe para encontrar alguém que precisa de um auxílio. Isso falando da questão material, mas isso vai muito além. Tem gente que fala assim: mas eu estou tão agoniado na questão financeira, como é que eu posso ajudar? Nós temos que lembrar que não é só na questão financeira, essa é uma delas. Muitas vezes vale muito mais falar com alguém, abraçar alguém, dizer para uma pessoa que há muito tempo nós não encontramos, falou: eu estou aqui, eu estou te vendo, se precisar de alguma coisa, conte comigo. Trabalhar, por exemplo, como foi dito aqui na casa, aos sábados, com a distribuição dos alimentos, ver aonde pode se encaixar nesses trabalhos sociais e sentir, como foi dito, aquela alegria de estar fazendo certo. Isso é tão interessante que, em termos de autoconhecimento, muita gente fala assim: mas como eu sei que eu estou no meu caminho? Como eu sei que eu estou no meu propósito divino? Pode acreditar que existe para cada um de nós algo chamado fluxo vital. Quando a gente está fazendo o que é certo, nós sentimos bem, as coisas fluem, as pessoas certas chegam, as circunstâncias aparecem. E quando a gente está batendo a cabeça na parede, 1, 2, 3 vezes, as coisas dão errado, mas a gente bate a cabeça na parede de novo, como crianças insistindo no erro, como uma criança que come a pimenta, acha aquilo horrível e tenta de novo, põe o dedinho na tomada e quer tomar outro choque. Nós somos crianças espirituais errando e errando e errando. Só que a bondade divina é tão grande que coloca o fluxo para que nós percebamos quando estamos melhorando, quando estamos no caminho certo, quando estamos fazendo o que está correto. E aí, dentro da humildade, que é o tema nosso de hoje, um ponto muito importante é muita vaidade acreditar que eu vou mudar minha esposa. É muita vaidade acreditar que eu vou mudar meu pai, que eu vou mudar meu irmão, que eu vou mudar minha mãe, que eu vou mudar quem quer que seja. Não vamos mudar ninguém. Nós podemos ser o exemplo para alguém. Então, muitas vezes nós perdemos muito tempo na nossa vida tentando mudar as pessoas, em vez de perceber que só podemos mudar a nós mesmos. Então, a humildade entra aí, e isso é muito importante. E como seres humanos, nós somos extremamente desfocados e queremos construir magicamente, como se no estalar de dedos, o nosso paraíso na terra. Um exemplo simples disso foi quando Moisés foi ao Monte Sinai receber os 10 mandamentos divinos, e toda aquela multidão que estava ali esperando por ele,
de repente se cansou de esperar por Deus e o que fizeram? Começaram a derreter as joias para fazer um bezerro de ouro para adorar aquele Deus de ouro. E aquele Deus de ouro era para aquelas pessoas o Salvador que iria terceirizar a salvação, né? Não quer dizer, basta eu adorar o bezerro de ouro que eu terei prosperidade, basta eu adorar o bezerro de ouro que eu estarei no reino dos céus. Então é muito fácil, e seria muito tranquilo se fosse assim, mas na verdade não é assim. E ainda hoje nós fazemos isso. Nós criamos nossos bezerros de ouro, ou seja, quarteirizando os problemas para os espíritos, para os anjos, para Deus, para Jesus, terceirizando para outras pessoas. Algumas pessoas fazem trabalhos, né, encomendas a seres que já não estão mais na matéria, acreditando que isso vai ser parte da salvação. E não é. A salvação depende de nós. Então, por isso temos que ser pobres de espírito, para tirar de nós aquilo que acreditamos por tanto tempo que era a verdade, que era a forma da salvação, e com a terra, com o humus, com a humildade nova, entender que temos que fazer o quê? O plantio de sementes novas, para que possamos colher frutos novos. O plantio de novas ações, para que possamos colher ações novas. A teoria é muito simples, todos nós conhecemos. Sabemos que a prática é difícil, mas a teoria é simples. Ação e reação. O que nós fizermos voltará a nós fatalmente, seja bom ou seja ruim, fatalmente vai voltar a nós. Só que muitas vezes quando volta, nós maldizemos. Existe uma psicografia interessante de um rapaz que era muito vidente. Ele era vidente, e quando ele começou a ver os espíritos, ele ficava meio perdido, sem saber o que fazer. Ele queria ajudar, mas não sabia como. E um dia o mentor dele falou: senta ali perto daquele senhor. E a cidade era pequenininha, e ele conhecia o senhor, ele sabia a história daquele senhor. Ele sabia que o filho dele havia sido assassinado, e tinha pouco tempo, e esse senhor estava desesperado, ele estava deslocado já há muito tempo. Ele foi conversar com esse senhor, e sem saber, bem paralisado assim, sem saber o que dizer. Aí o moço que teve o filho assassinado, vociferando, brigando, xingando, gritando, querendo matar quem matou o filho dele, aquele ódio terrível, né? E o jovem, sem saber o que fazer, olhou para o mentor, porque ele tinha uma evidência muito grande, olhou para o mentor, e o mentor falou para ele assim: parabeniza, fala para o senhor que o filho dele está de parabéns e que ele está de parabéns também. Ele falou: como? Ele falou: fala isso. E o senhor lá gritando e nervoso, e esse jovem virou para ele e falou: queria dizer para você que seu filho está de parabéns. E o senhor está de parabéns. Quê? Mas como que você pode falar que está de parabéns se meu filho acabou de morrer? Mataram ele, como assim está de parabéns? Aí o jovem, lógico, olhou para o mentor, né? Falou: e agora, né? Aí o mentor falou para ele: diga que o filho dele está de parabéns porque ele acabou de pagar uma dívida muito grande, e infelizmente outra pessoa assumiu uma dívida tão grande quanto a dele. E o jovem falou exatamente o que o mentor disse. E aquele pai então parou, pensou e entendeu aquela informação. Naquele momento foi o que foi necessário para ele repensar aquele ódio que ele estava, para entender que efetivamente o filho havia acabado de pagar uma dívida kármica. Querendo ou não, aquele pai tinha uma noção da lógica da ação e reação. Então, muitas vezes, algo terrível acontece conosco, e lógico, o que dói, dói, mas nós podemos aprender a partir da dor, que é um ponto de recomeço, que ali é algo que já passou, que nós quitamos algo doloroso e que temos um recomeço pela frente. A questão da humildade é algo interessante. A Bíblia nos conta a história de uma pessoa extremamente orgulhosa, extremamente vaidosa. Era um judeu que estudou a vida toda para ser alguém que fosse muito sábio ali na comunidade judia, e realmente conseguiu ser. Era Saulo. Saulo, então, era uma pessoa extremamente inteligente, que chegou a ser juiz ali entre os seus pares, era um jovem assim, fantástico. E infelizmente Saulo foi um dos primeiros que começou
a matar ou mandar matar cristãos, ou seja, ele começou a perseguir os cristãos. E de certa feita, Saulo já não estava gostando daquela situação toda, estava no deserto, indo de uma cidade para outra, e fica cego. E por 3 dias Saulo fica cego. E na cegueira dele, Jesus aparece para ele. Ele tem a visão espiritual de Jesus. Apesar de não ter convivido com Jesus, ele percebeu que era Jesus ali. E Jesus vira para ele e fala: Saulo, por que me persegues? E ali então há um diálogo dele com Cristo. E a partir daí, Saulo se torna um dos apóstolos que mais divulgou a mensagem cristã, levando então aos gentios aquela mensagem, e se tornou, a partir dali, se autobatizou como Paulo. Então é o apóstolo Paulo que conhecemos. E esse momento em que Saulo fica cego é um momento em que ele tem a condição de olhar para si mesmo, ou seja, ele para de ficar preocupado em como os outros o iam ver, como o doutor da igreja, o senhor do conhecimento, como que ele se comparava com os outros, e ele para e percebe, e tem a oportunidade de ouvir a verdade de Jesus, e ali ele muda completamente a missão dele e consegue mudar, como nós sabemos. E é interessante que houve uma pesquisa em 2015 pela Universidade de Oxford, e essa pesquisa disse que aquelas pessoas que continuamente observam os céus, sabe aquelas pessoas que olham as estrelas, que deitam um pouquinho para ver as nuvens, que veem a grandiosidade do infinito, eles descobriram que essas pessoas são mais felizes, e acharam estranho e não conseguiam entender o porquê disso. Mas eles perceberam que essas pessoas que contemplam a grandiosidade da natureza, principalmente as estrelas, são mais felizes. E tem algo relacionado a isso, que é uma passagem de de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, quando foi criar a sua escola em Sacramento, ele foi desdobrado e esteve com Maria, Virgem Maria, Santa Maria. E ela virou para ele e falou o seguinte: meu filho, eu tenho 3 pedidos a te fazer. Primeiro, muda o nome da escola para a Escola Allan Kardec. Segundo, ensina para as crianças o Evangelho do meu filho. Ensina o Evangelho de Jesus para as crianças. E terceiro, ensine astronomia para as crianças. Estranho esse pedido, né? E então Eurípides Barçanufo pergunta a Nossa Senhora: por que astronomia? E ela fala: porque aqueles que têm noção da grandiosidade do universo não se acham maiores do que são. Ou seja, é uma lição de humildade. Olha a preocupação de Maria para que as crianças começassem desde a tenra idade tendo a noção da grandiosidade da obra divina e da humildade que nós precisamos ter para que possamos crescer. Francisco de Assis tem uma passagem interessante. Francisco de Assis, ele já havia conseguido fazer os seus seguidores ali, ou seja, os franciscanos. Então ele estava já trabalhando com caridade na Itália, muitos seguidores, e ele, uma vez, observando aqueles padres, aqueles freis que estão com ele, ele começou a entrar em depressão. Foi entrando em depressão, já quase ao fim da idade, ao fim da encarnação. E Clara de Assis era o braço direito dele, uma madre que estava sempre com ele ali. Pergunta: o que foi, irmão Francisco? Que era conhecido como irmão Sorriso, ele era muito alegre. Por que estás tão triste? Ele fala: eu observando esses freis que me sucederão, tenho certeza de que o meu trabalho será perdido, tenho certeza de que o meu grupo se perderá, e acredito que a semente que eu vim plantar não vingará. O meu grupo, ou seja, os franciscanos, podem tomar outro caminho. E Clara, muito inteligentemente, virou para ele e falou o seguinte: sabe por que estás triste? Porque estás vaidoso. Ele fala: como assim? Quando se refere a meu grupo, ao meu trabalho, ao que é meu, está querendo pegar para si algo que não é teu. É uma missão divina, então é de Deus. Tudo o que temos, se analisarmos assim, que é algo que Deus nos emprestou, temos menos apego, menos vaidade.
E Francisco de Assis então percebe aquilo, ou seja, ele, santo como era, né? Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, muitos livros nos mostram isso, e ele, santo como era, ele cai em si e passa a se alegrar novamente, ou seja, ele perde aquela vaidade do meu grupo, do meu trabalho, do meu, e relaxa, então ele pode se libertar disso. Agora, a lição maior de humildade que nós temos, a maior lição de humildade veio de Jesus. Ele que, para muitas pessoas daquela época, e principalmente para os seus seguidores, para os seus apóstolos, era o mestre dos mestres, na última ceia se ajoelhou e foi lavar os pés dos seus apóstolos. E eles não queriam de jeito nenhum que aquilo acontecesse, e Jesus diz, ali naquele momento, mostra, e fez questão de lavar os pés de cada um, para mostrar que mesmo aquele a quem eles imaginavam que era o mais evoluído, nasceu para servir, ou seja, estava ali servindo ao próximo, que não há demérito nenhum em servir, muito pelo contrário, há na verdade um grande mérito. E para finalizar, eu gostaria de trazer para vocês a leitura do capítulo 62 do livro Pão Nosso, que justamente trata da magnitude de Jesus, para a gente compreender um pouquinho de quão excelso era Jesus e como ele veio aqui e passou a ser na terra. Diz assim: o Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Que assim seja. Que assim seja.